Está no ar, o tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje, professor Santiago Arthur Berger Cito, professor do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer. Professor, vamos falar sobre os fundamentos do novo Código de Processo Civil. Creio que é um tema interessante esse. A legislação processual entrou em vigência no último dia 18 de março do corrente ano. Na tua percepção, assim, no nível realmente fundamentativo, ou dos fundamentos do Código, quais seriam as principais alterações? Professor, é importante a gente mencionar, né, que o novo Código de Processo Civil ele funciona como uma espécie de revolução. Os fundamentos em termos constitucionais, o repisar de algumas regras e princípios, fazendo com que eles estejam no Código, mesmo sendo uma reprodução da Constituição, fazem bastante diferença do ponto de vista fundamental. E essa aplicação, digamos assim, o dia a dia, o cotidiano forense de um novo Código de Processo Civil, ele exige, claro, não só de um ponto de vista legislativo algumas alterações, mas também a capacidade de enxergar o novo com os olhos do novo. Então isso me parece que é um ponto latente, uma questão que suplanta até mesmo os novos dispositivos do novo Código. Inclusive, professor, o início do próprio Código, ele traz ali 12 artigos que guardam relação direta com princípios processuais, com princípios de ordem processual. Tu vê já nesse início do Código, aí, nesse sistema principiológico, realmente uma novidade? Ou, na verdade, nós devemos mudar a concepção sobre os princípios propriamente ditos? Ao invés de elencar princípio X, Y e Z, será que não seria mais interessante a gente mudar a cultura em relação à compreensão do sistema principiológico? Sim, professor. Acredito que o que é necessário, né, nessa altura, digamos assim, nesse estado da arte dessa processualística brasileira, é não somente colocar, ou digamos assim, esculpir no corpo legislativo infraconstitucional dispositivos que tenham cariz constitucional. Isso não é suficiente, porque se isso funcionasse, a 9784, a lei do processo administrativo, ou até a própria lei dos juizados especiais, a 9099, que já é do longínquo 1995, apresentam dispositivos com cara de princípios no seu corpo legal. No entanto, isso não é suficiente. Me parece que uma concepção, a ideia de princípio é uma coisa que precisa ser revisitada pelos acadêmicos e pelos operadores, enfim, todos que pensam o direito processual. Mas tu visualizas esse critério principiológico que inaugura o Código como algo, por exemplo, a fim de confrontar o protagonismo judicial? Tomando isso a título exemplificativo, quando, por exemplo, esse sistema principiológico trabalha com expressões do tipo coerência, integridade, não te parece que o Código aí, claro que se a gente quiser compreender ele dentro de uma perspectiva teórica, dentro de uma perspectiva teórica e crítica, não te parece que começa ali um redesenhar de um outro tipo de postura de processo, inclusive no que tange ao sistema de como se diz o direito no Brasil hoje? Eu tenho certeza que sim, professor. Tenho certeza que sim, porque as colocações das palavras demonstram muito, de um ponto de vista semântico mesmo, que nós não estamos falando de um mesmo paradigma, né? Mesmo que eu tenha comparado com esses dispositivos legais mais antigos, a verdade é que a 13.105 ela inova. Inova porque ela dispõe palavras, dispõe termos que são próprios de uma teoria muito mais pós-positivista do direito, que coloca o direito num patamar, alça o direito num patamar de preocupação em termos de sociedade, em termos de fato, em termos de vida, né? Como diria Habermas, o mundo da vida precisa ser também o mundo do direito. Nós não devemos ter dois mundos, não há dois mundos, né? Então, uma crítica hermenêutica que se faz, assim, esses dualismos, me parece que ela é apresentada como, digamos assim, ao grande público do direito, como algo agora inexorável, né? Nós precisamos enfrentar o problema do paradigma do princípio. Afinal de contas, o que é princípio? Porque nós dizermos que tem uma primazia do mérito nos novos artigos não quer dizer grande coisa se você não souber exatamente o que Dworkin estava falando quando falou de princípio, né? Mas é essa apropriação, eu sinceramente, assim, depois de estudar o Código com mais profundidade, me parece que a gente acaba concluindo que o Código
ele também se apropria de um plano teórico, claro que isso foi agregado ali por pessoas que trabalham nos seus, principalmente professores que trabalham nas universidades e que têm esse perfil mais também crítico e prático do direito, além de professores, são advogados, ou são juízes, ou são promotores, então que trabalham diretamente com a questão e que tiveram a perspicácia de, no próprio texto do código, inserir algumas expressões que têm muito a dizer. Então aquele sistema principiológico realmente ele está ali, mas ele não está como forma organizacional em relação ao restante do código. Me parece que ele quer trazer um outro tipo de mensagem. E uma das mensagens é, por exemplo, estruturar o código, sistematizar o código também a partir de critérios de coerência e integridade, porque ao fim e ao cabo, isso acabaria servindo como uma espécie de combate ou de rompante ao tão criticado protagonismo judicial. Isso se repete mais à frente no código. Se a gente relacionar isso aí, por exemplo, com sistemas de precedentes, né, também tem esse desiderato. Ou ainda com o 489 e o seu parágrafo 1º, né? Então, todas essas observações que o senhor fez, eu concordo, elas realmente remetem, parece que o leitor do dispositivo, o leitor desses 12 primeiros artigos, ele precisa entender que aquilo ali não significa simplesmente uma reprodução ou uma repristinação de conteúdo constitucional. Isso vai muito mais além. Há um indicativo, digamos assim, implícito, de que essa lei rompe, efetivamente, com aquele modelo processual, né, ordinatório, simplista, individualista que nós tínhamos no Código Buzaide de 73. Agora, os operadores do direito, e essa é uma expressão tanto quanto pavorosa também, né, mas eles costumam a simplificar as coisas. Né? Eles costumam a eleger significados para as palavras que não necessariamente representa aquilo que um Estado que se proclama democrático de direito exige. Então, me parece que esse tipo de percepção, assim, que a gente está conversando agora sobre coerência, integridade, sistema principiológico, isso deve fazer parte da cultura do jurista. Não te parece que isso, por exemplo, deve ser trabalhado de forma muito intensa na graduação para que se crie uma cultura propícia a esse desiderato? Porque senão fica um discurso muito no ar, né? O que é coerência, o que é integridade? A lei o que é princípio? O que é fundamento? A lei ela não responde a esses anseios. E só uma teoria crítica aí me parece que teria condições para fazer isso. Eu concordo. Acredito que o ensino jurídico precisa passar por esses conteúdos. Daí por que a importância de uma cadeira como hermenêutica. Não é por ser professor de hermenêutica, mas por efetivamente ter feito pós-graduação nessa área. Me parece que a exigência de uma preocupação com teoria do direito, com teoria de princípio e com teoria da decisão é assunto, sim, de graduação. É assunto de graduação, professor, porque, infelizmente, nem todo mundo pode buscar ou tem condições ou efetivamente tem acesso aos bancos de pós-graduação da nossa área. Então, o direito acaba tendo que passar, ou digamos assim, acaba tendo que exigir, daí porque 5 longos anos de formação, ou talvez a necessidade até de se ampliar isso, mas um debate precisa ser feito efetivamente sobre os novos rumos da ciência jurídica, porque parece que os modelos tradicionais de ensino falam sobre uma hermenêutica mais clássica, do estilo Carlos Maximiliano, né? Então, parece que esse tipo de construção evidencia um modelo que tem chafurdado nos escaninhos de um judiciário lotado e que não tem mais condições de dar respostas jurisdicionais nem tempestivas e nem efetivas para a população. O telespectador que liga o seu televisor agora, na verdade, estamos falando sobre os fundamentos do novo Código de Processo Civil. E vejam que interessante, né? Geralmente, quando a gente trabalha no nível de fundamentos de algo, não deixa de ser um discurso velado para esse próprio algo. Então, quando você trabalha com fundamentos do Código de Processo Civil, a nossa ideia aqui é, em certa medida, desvelar aquilo que foi oculto pelo próprio legislador. Talvez a grande função da academia seja essa. Mas mais, né? Obviamente que aqueles que trabalham com isso no seu dia a dia também têm que se deixar perceber e fazer um exercício de reflexão a partir, obviamente, do estudo que vai realizar sobre a necessidade de desvelar, então, toda essa carga fundamentativa. E me parece que, além dos princípios, aí, que foi o primeiro tema que a gente enfrentou, a aposta do Código num sistema mais fortificado de conciliação e de mediação também tem esse desiderato. Não te parece isso, Santiago? Sim. As construções do Código, elas têm uma ideia de fazer com que as partes não sejam mais espectadores de um processo.
Não é mais um procedimento do qual a parte faz o seu pedido inicial e o próximo compromisso que ela vai ter no processo é tão somente apresentar uma peça que refute textos contestacionais, de uma maneira que a réplica é uma coisa quase pro forma, né, exigindo que o juiz, pedindo ao juiz que ele elimine ou afaste então essas questões preliminares de mérito. Quando, na verdade, a aposta em um sistema de mediação e de conciliação, ele traz consigo um conjunto muito grande de conteúdos que a gente pode dizer que estão aí dentro do tal do princípio da cooperação. Vale lembrar que cooperação não significa que as partes devem, né, felizes em direção a uma sentença que concilie, sempre de parcial procedência, que concilie os dois interesses, quando isso, na verdade, não é o propósito do princípio da cooperação. Ele é um pouco mais sofisticado que isso, está preocupado, sim, com uma construção que tenha conteúdos das partes. É necessário que o autor ou o réu enxerguem na sentença conteúdos do que foi trazido. Daí por que aquela preocupação do 489 em o juiz, parágrafo 1º, contextualizar exatamente os motivos da sua decisão com base naquilo que as partes trouxeram. Ou seja, a decisão tem que dizer algo sobre aquilo que as partes disseram. Não pode ser um terceiro gênero. Ela não é algo apartado do processo, não é algo que brota, surge, mas que tem que ser debatido ali. Daí porque a preocupação do artigo 10 também, em falar sobre o juiz não decidir coisas, questões dentro do processo, que não tenham sido debatidos antes pelas partes. Quando se fala em cooperação, o leitor desavisado, ele logo, ou o telespectador desavisado, aí na hipótese, ele logo acha que autor e réu entram de mãos dadas no fórum e que juntos vão chegar numa solução adequada ao seu problema, e na verdade não é isso. O que me parece que o sistema está tentando fazer, instituir aí, é a necessidade de autor e réu contribuírem com a decisão judicial. Por isso o princípio da cooperação ou da colaboração. Claro que isso seria uma fatia aí desse bolo, né? Teria muitos outros desmembramentos para a gente falar em princípio da cooperação ou da colaboração. Mas não te parece que isso já é um salto? Nós estamos falando sobre isso agora. A gente está, parece que, também desocupando um lugar de uma cultura bélica que nós fomos forjados, a cultura da litigiosidade. Eu acho que esse é uma grande aposta desse código, a subversão dessa concepção. Me parece, professor, eu ainda vou um pouco mais além. Acho que o abandono da cultura bélica, ou jurídico-bélica, ou da aposta na lide, aquela lide carnelutiana ainda, aquela inspiração de lide como batalha, como um duelo, o abandono dessa posição histórica, a leitura que eu faço é de que, na verdade, nós estamos efetivando o Estado democrático de direito com isso. Me parece que uma teoria jurídica que aposta na cidadania e que enxerga nos foros da democracia digamos, na aposta futura de um pluralismo, ela precisa abandonar esse lugar de fala, o lugar de bélico, o lugar de individualização e de aposta, de menos negociação e de mais produção, digamos assim, raivosa de prova. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que... Vamos aprofundar um pouquinho mais no segundo bloco, que realmente me parece que é um nó górgio aí que a gente tem que desatar. Pode ser, professor? Com certeza. Fica conosco, nós já retornamos, não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado já apresentei no primeiro bloco,
professor Santiago Arthur Berger Cito, professor do curso de Direito da Unifra. Há quanto tempo já, professor, isso? 3 anos, professor. 3 anos já. Não é fácil aliar, né, professora, o aspecto profissional, a atividade que você tem fora da Unifra e com a atividade profissional aqui como professor. Como é que tu lidas com essa diferença? É um desafio, digamos assim, é um desafio, né? Temos que manter um foco nas atividades que são também extra-classe. Né? Ninguém é professor 24 horas por dia, nós temos outras atividades, todo mundo tem a sua família e outras questões, né? Mas é um desafio um tanto prazeroso se você sabe que você vai se dirigir para a sala de aula e faz aquilo ali com bastante prazer. Então as coisas não tendem a pesar quando isso acontece. O senhor Thiago trabalha no Ministério Público e assim como o Ministério Público, a magistratura, os advogados, as pessoas, me parece que nós temos que romper, e esse é um ideário do novo Código de Processo Civil, cada vez mais com o problema da litigiosidade, com o problema da cultura bélica. Eu lembro na minha época de faculdade, nós éramos forjados a vestir a roupa do soldado espartano. Nós íamos para a guerra. Quando vamos para o fórum, vamos para a guerra. Me parece que a concepção do novo CPC, quando insiste por vários artigos em trabalhar com questões relacionadas à conciliação, mediação, não deixa de ser um rompante a isso. Tu concordas com isso, professor? Eu concordo, professor Cristiano. Na verdade, o que se tem é que o próprio ajuizamento da demanda é um demonstrativo de que as negociações falharam. Então, as perspectivas de uma resolução extrajudicial continuam ainda sendo melhores. Então, a gente pode fazer isso numa série de exemplos, podemos desdobrar para tentar explicar essa situação. Às vezes, recursos administrativos, por exemplo, tendem a solucionar a questão sem necessidade de uma petição inicial em um processo. Muitas vezes, termos de ajustamento de conduta, para usar o exemplo das ações civis públicas, também costumam atingir satisfatoriamente a resolução dos problemas sociais sem o ajuizamento de nenhuma demanda. O que me parece aí, professor, é que existe uma questão cultural que nós temos que trabalhar também. Porque quando se faz um acordo, e o objeto da conciliação e da mediação, obviamente, é esse, as pessoas têm que entender que ali cada um tem que ceder um pouco. Não existe acordo em que uma das partes sobrepõe totalmente os seus interesses. Mas isso é algo que tem que ser trabalhado desde a sala de aula, obviamente com quem trabalha com o direito, com quem futuramente vai pretender exercer profissionalmente o direito. Me parece que essa é uma cultura que cada vez mais tem que invadir o território da sala de aula. Porque hoje, quais são as portas que nós temos para resolver a controvérsia? Nós temos a porta da conciliação, nós temos a porta da mediação, a porta da arbitragem e a porta do processo enquanto lide, seria a última porta, né? Por isso que eu até na hora de falar sobre isso sempre costumo a deixar claro que essa porta é a última, é a quarta, não pode ser a primeira. Existe na nossa legislação uma construção de desjudicialização das questões, né? A gente pode falar, por exemplo, sobre partilha de bens no divórcio, sobre partilha de bens nos casos de sucessão. Então, e sempre tem um advogado envolvido, isso que é interessante. Sempre a lei exige que seja, claro, fruto de lutas políticas da própria OAB, mas isso não importa. A questão aqui é, temos que desenvolver no bacharel, me parece, e falo nós porque somos professores de curso de graduação, então temos que ter essa preocupação de desenvolver um bacharel que seja preparado não para mais a tal da cultura do litígio, mas para uma cultura de resolução social, de efetividade de direitos. Porque Estado democrático de direito, professor Cristiano, passa por essa questão de efetivação de direito, efetivação tempestiva, alcance do bem jurídico, né? Então, esse bem jurídico que a norma tutela, ele se perde quando nós mantemos sempre essa mesma postura, a postura bélica, a postura de um combate, do pouco diálogo, né? Tanto que nós hoje pagamos profissionais para que eles reestabeleçam o nosso diálogo com pessoas que nós simplesmente desejamos não mais falar. Então, essa é uma grande demonstração de que nós estamos investindo, inclusive, recursos nisso, para produzir, digamos assim, canais que nós, voluntariamente, fechamos. Esse sentido, um sentido de um novo panorama, me parece que se descortina de uma forma bem mais explícita
nos dispositivos aí do nosso novo código quando fala nas audiências de conciliação e mediação. Agora nós estamos pagando o preço dessa cultura bélica, né? Porque isso é ser disso, todo mundo tem conhecimento do fato de que o número de processos existentes nos foros das mais variadas comarcas brasileiras atingiu um nível insuportável. A média de processos no código, no início da vigência do Código de 63, que foi revogado agora por esse, era de 300 processos por magistrado. Hoje essa média aí, seria a média, né? 300 processos por magistrado. Essa média hoje, me parece, que está em torno de 25 mil processos por magistrados no Brasil. Então, isso demonstra que realmente assim, a cultura da litigiosidade ela é exaustiva, ela é penosa e, obviamente, há um ônus, vários ônus. Então, o tempo de demora dos processos, obviamente, está relacionado com isso, mas me parece que existe um outro ônus, que é a tentativa do sistema de solucionar o maior número de processos com o menor número de decisões. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, principalmente em razão do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos repetitivos, que são instrumentos, então, para solucionar um grande número de processos, como eu disse, com um pouco número de decisões. O aumento da litigiosidade, ele provocou uma reação, digamos assim, no sistema imunológico do Poder Judiciário, né? O sistema do Poder Judiciário se deparou com um grande número de demandas, porém com a mesma estrutura oitocentista de produção de decisão, com os analistas, os juízes analisando minutas, com aquele corpo de estagiários, e até que chega num determinado momento que produz o resultado. Esse mesmo panorama, ele é constituído há muito tempo inclusive que não possuía a litigiosidade que a gente vive hoje. E essa Constituição, digamos assim, um tanto retrógrada, ela não consegue enfrentar, digamos assim, esse grande número, esse grande aumento, um aumento exponencial que nós tivemos de processo. O que aconteceu? Instrumentos como a resolução de recursos especiais repetitivos por pinçamento e o sistema também da questão no recurso extraordinário da repercussão geral funcionaram como filtros, mas filtros que, se nós formos observar, valem apenas para o Superior Tribunal de Justiça, no caso do recurso especial, e para o Supremo Tribunal Federal, no caso da repercussão. É importante registrar para o nosso telespectador, que esses recursos sempre tiveram um número de pressupostos mais avançado, né, mais sofisticado. Então já limitava o número desses recursos em sede de Supremo ou em sede de Superior Tribunal de Justiça. Me parece que com o incidente de resolução de demandas repetitivas, essa mesma lógica aí de pensamento, ela é trazida agora para a jurisdição anterior. E não deixa de ser uma sacada inteligente, né? Claro que hermeneuticamente há problemas. Há problemas, professor. Nós poderíamos começar pelo seguinte: há uma discussão sobre se o meu processo, se o meu recurso incide ou não incide no caso dos que foram congelados pelo pinçamento. Essa que é a grande questão. Quando nós separamos um contingente de processo, dizemos que eles debatem sobre a mesma tese jurídica e decidimos que todos devem esperar o julgamento de alguns, 1, 2, quando a gente faz isso, a gente coloca uma série de situações que não são necessariamente e nem faticamente, às vezes, parecidas, e nós suspendemos ela num estado, digamos assim, de hibernação. E aquela hibernação, às vezes, esconde injustiça. Porque a situação, o caso concreto, ele possui uma infinidade de riquezas. Uma infinidade de riquezas que nem sempre são levadas adequadamente ao processo por parte do procurador e nem sempre são consideradas adequadamente por parte do julgador. Então nós temos várias barreiras que vão subtraindo as circunstâncias, as riquezas das circunstâncias. E essas barreiras acabam produzindo uma série de injustiças, uma série de problemas. De um ponto de vista hermenêutico, colocar coisas diferentes numa mesma classificação é um tanto problemático, porque isso esconde as diferenças e torna o que é diferente em igual. E isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Quando nós suspendemos diversos julgamentos para fazer apenas um, hermeneuticamente nós assassinamos a riqueza dos detalhes e das circunstâncias daquele caso concreto. Agora, onde parece que isso aí vem
principalmente ali depois da modernidade, onde nós começamos a trabalhar com uma outra concepção de verdade, com essa verdade instituída, essa verdade universalizada, universalizante, e o direito acabou sendo seduzido por esse discurso. Ele é seduzido pelos universais, pelos padrões. É muito mais fácil decidir com base no universal, no padronizado, do que olhar para o caso concreto, diante da sua singularidade, e, obviamente, julgar com base nele. Claro que isso requer tempo. E aí nós sabemos que há o problema da relação entre número de processos e tempo. Talvez quando a gente fale sobre isso, a gente esteja exigindo um pouco demais, né? Mas é preciso pensar, sim, em níveis de qualidade, e não somente em níveis de quantidade. Ficou uma perspectiva muito capitalista, muito liberal, essa história de que determinado tribunal é bom porque julga um grande número de processos. Parece que eles criaram uma competição entre eles em relação a isso e publicam esses números, inclusive, nos seus sites. Isso está subvertendo, me parece, o próprio brilho do direito, que é o brilho pelo encontro de uma verdade que é conteudística, de uma verdade que é relacionada com aquela hipótese fática, com aquela situação fática. É verdade, professor. A cultura da estandarização, né, que o professor Lênio Streck menciona, há uma construção de padronização. Eu posso elencar apenas alguns exemplos. O caso da petição 10. O judiciário pede que o advogado construa a sua pretensão toda, a sua riqueza de detalhes em 10 páginas, de modo que ele vai responder também a riqueza de detalhes em 10 páginas. Ou seja, ele pré-formata a riqueza do caso concreto. Então isso realmente demonstra uma fratura tanto grande, que aposta ainda nesses juízos, digamos assim, padronizados, né? Não há um interesse no aprofundamento da questão, né? E a própria estrutura, nós temos desenhado um judiciário aí que propicia também esse jogo o CNJ fomenta esse jogo de briga por números, do tribunal que decide mais, mas ninguém senta para discutir sobre a qualidade das decisões desses tribunais, né? Salvo nós, e às vezes apenas nos foros de pós-graduação. Santiago, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho que tu vem realizando aqui na Unifra, dizer que as portas da TV Unifra estão sempre abertas a ti. Muito obrigado, professor, é um prazer. Agradecemos a presença do professor Santiago, conversamos sobre os fundamentos do novo Código de Processo Civil. Fique conosco e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!